com certeza poder viver em dívida, poder dar liquidez para o seu satoshi sem ter que pagar imposto. Para quem não sabe, esse é basicamente o truque que muitos americanos usaram por gerações para ganhar dinheiro, que é pegar o imóvel, se alavancar no imóvel, tipo aquele cara, o pai rico do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki. Toda a estratégia da vida dele foi isso: ter imóvel, usar imóvel para se alavancar, fazer mais imóvel e isso ir girando a roda. Tem cada vez mais dívida, acesso a dívidas maiores, só que o patrimônio vai crescendo junto também. É. Então é isso. Resumindo, nós seremos os bancos. E aí, se você pode ser o próprio banco, o que acontece com o banco? Essa é uma boa pergunta. O dia que o banco for opcional, aí eu acho que vai ser. Bom, vai ter muito amigo meu puto comigo. Boa. Mas é isso. Cara, você tinha comentado no começo sobre como fazer uma estratégia à prova de pessoas desastradas. Eu acho que a gente já tangenciou e já comentou vários tópicos, vários elementos que permitem agora você explicar isso. Então, explica para mim, como fazer custódia se você é uma pessoa desastrada? Qual estratégia essa pessoa deveria usar? Eu acho que é a estratégia da multisig e mini script, só que com você mesmo. Então, vou pegar aqui 3 carteiras diferentes só para a gente mostrar. Aí, ó, uma Passport, que parece um Nokia antigo da cobrinha, uma Code Card e uma Seed Signer. Vamos dizer que a Seed Signer é a minha carteira do dia a dia. As 3 carteiras estão na minha casa, guardadas em lugares diferentes. Essa carteira aqui do dia a dia, eu quebrei, porque ela é meio vagabunda, né? Os componentes são fracos, joguei água, quebrei tudo, já era. 3 meses depois, a Code Card vai ser ativada automaticamente. 3 meses a partir do momento que eu não mexi mais, não fiz nenhuma transação. Então eu crio essa programação, eu programo as 3 juntas e tenho essa aqui. Se eu estou usando essa aqui no dia a dia, beleza. Essa aqui continua morta, continua zerada. Se eu perder essa, 3 meses depois, essa vai ser ativada. Então, assim, você pode, a partir do momento que você vai virar colecionador de carteira, que nem eu, que gosto de ficar testando, mas a partir do momento que você vai aumentando o seu patrimônio, você pode aumentar o número de chaves que você tem e programar ela caso você perca, caso você quebre, caso você esqueça em algum lugar. E a qualquer momento você pode refazer uma nova programação. Então, assim, perdeu uma chave, cria uma nova e aí ativa dentro desse setup. Então, com isso, mesmo que você seja muito esquecido, você criou o backup do seu descuido. E eu E acho no que isso fundo, faz as pessoas se sentirem muito seguras com isso. e pelo que eu entendi, dá para ir quase ad infinitum, assim, dá para ter o backup do backup do backup do backup do backup. Eu dei Você exemplo precisa... de 2 de 3 e 3 aqui, no caso, porque é o mais popular, mas você pode colocar quantas chaves quiser. De novo, mais chaves é mais organização. Então, se a pessoa é desastrada, eu normalmente não vou incentivar muito mais do que 3. Né? Se ela já me falou que é desastrado, fala, não, beleza, então a gente vai colocar aqui. Daria para uma dessas, tem gente que tem aquela caixinha em banco. Você paga uma anuidade, é uma caixinha e fica lá no banco. Que parece meio contraditório, né? Você deixar uma hardware wallet num banco. Enfim, essa hardware wallet que você deixou lá tá vazia. Se eventualmente alguém pegar alguma coisa, não vai mudar nada para você. Você pega ela antes desse tempo passar, né? Idealmente. Ah, não, quebrei, perdi tudo. Ah, não, tem essa aqui lá no tal banco. Vou lá pegar, esperei passar o tempo, vou ter acesso aos meus fundos de novo. E com isso eu acho que as pessoas vão dormindo mais tranquilas, assim, não fica... Eu tenho experiência com pessoas que têm uma carteira, o Bitcoin cresceu 200, 300, 500, 600%, e a pessoa começa a ficar angustiadíssima. Então essa era uma necessidade que eu sentia, falei assim, tá, e agora, como é que eu vou ajudar? Falei, não, então vamos comprar uma segunda carteira. Normalmente, né, há uns anos atrás, a pessoa fazia uma redundância. Usava a mesma seed num outro aparelho e guardava em outro lugar.
Agora dá para fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. É uma outra chave, a carteira está vazia e essa carteira terá acesso aos seus fundos depois de um tempo. Isso eu acho que já é mais sexy. Perfeito. Cara, daí eu conversando com o pessoal de um grupo de Zap, falando que ia gravar com você, eles mandaram umas 2 perguntas que eu achei bem interessante. Eu confesso que não tinha ocorrido para mim, então tá meio fora de uma estrutura de pauta, assim, que é, Tá bom. cara, considerações sobre Air Gap. Porque assim, eu uso o Air Gap tanto na Cold Card, na forma do chipzinho, e eu uso o Air Gap na Crux na forma de escanear QR Code. Sim. A Ledger não tem air gap? Tipo, tem algumas carteiras que não tem air gap. Por que você escolheria não ter air gap? Por que você escolheria usar air gap? Então, sei lá, faz um apanhado geral sobre o tema air gap, que é algo que a gente não falou também. Quando a gente fala air gap, a gente está falando disso aqui, assim, normalmente. Desse chip aqui. Offline. Exato. E esse cartão de memória ele é um componente muito frágil. Então, de novo, se eu sei que você é uma pessoa desastrada, air gap, não. Se eu sei que você é uma pessoa que não tem familiaridade técnica com tecnologias em geral, também não. Eu iria para carteiras mais simples. De novo, para que a partir do momento que você se sinta seguro, aí você passa a usar uma carteira amnésica e passa para um air gap. Que depois que você entende, se torna muito prático. Depois você tem um QR Code, acabou, entrou, logou, não tem problema nenhum. Ela passa a ser até mais prática do que carteiras sem isso. Mas até chegar nesse manuseio, para mim, a parte delicada do AirGap é o manuseio. Então, é isso. Assim, para mim, acho que é o ponto que mais pega, é a usabilidade. Mas você acha que adiciona segurança? Você acha que, sei lá, tipo, tem um ganho real ou isso é mais psicológico do que Eu acho que real? é bem mais psicológico. E aí vai da minha experiência de trabalho com o Nicola Baca, que foi o cara que criou a primeira Nano, a Ledger Nano, que é um criptógrafo, cara que, enfim, foi meu professor aí de Secure Element durante 3 anos. E o ganho, ele é marginal, para ser muito honesto. Não vai, é igual 12 e 24 palavras. 24 é mais seguro do que 12? É, mas 12 já é bom o suficiente. AirGap é melhor do que sem AirGap em termos de segurança? É. Mas uma carteira com a chave privada offline também já está bom demais. Então, assim, tudo depende, acho que, do quanto de dinheiro a gente está falando, quantos bitcoins a gente está falando e o perfil da pessoa. E aí eu iria mais para esses caminhos, entendendo se essa pessoa tem mais ou menos familiaridade e se ela tem mais ou menos habilidade para gerenciar isso. Perfeito. Daí uma outra pergunta que eu achei interessante. E assim, no fundo eu sei a resposta, mas é legal ouvir o que você tem a falar. O que aconteceria caso alguma autoridade dos Estados Unidos, em conluio com a Europa, etc., prendessem os criadores, sei lá, Blue Wallet, Sparrow, Wallet of Satoshi, que nem fizeram com os criadores da Samurai? Você acha que a gente teria alternativa? Você acha que tem já soluções de código aberto que permitiriam os ecossistemas sobreviver assim? Ah, sim. A Crux, para mim, é o melhor exemplo. Seed Signer também. Sparrow. Graças a Deus, a gente tem cada vez mais iniciativas fomentando projetos de código aberto. OpenSets, que é uma ONG muito legal, que financia dezenas de projetos, são muito relevantes para a longevidade do Bitcoin. Para que caso aconteça uma desgraça dessa, ou empresas quebram, né? Sócios se separam, equipes se desfazem, mesmo num cenário desse, esses projetos ou essas configurações ou esses produtos, eles vão continuar, porque os usuários vão conseguir pegar aquela base de código e replicar. Então, isso está ficando cada vez mais popular, isso é ótimo. Mais projetos de código aberto. Isso, para mim, é a prova de futuro. Boa. Cara, tem alguma coisa desse tema custódia, seja
do ponto de vista hardware, seja do ponto de vista usuário, experiência do cliente, instituições, sei lá, alguma coisa nesse macro tema que a gente acabou não falando, a gente acabou deixando de fora da pauta e você acha que é importante trazer? A gente não comentou de NFC, que eu acho um uso para o dia a dia muito legal. E eu adoraria que a gente tivesse, tipo, eu tenho, para falar que eu não tenho, eu tô com uma caixa cheia de cacareco aqui para mostrar para você. Olha só, é uma fita fake. E esses cartões aqui são cartões que tem Lightning dentro, tem Bitcoin dentro. Normalmente eu uso em conferência, né? Tem esses outros aqui bonitinhos, são mais simples. Esse aqui, quando eu toco na maquininha, o olho acende. As coisas que a gente guarda, né? O poder Então, dos assim, memes, né? E eu acho essa funcionalidade, de novo, é autocustódia, porque é Lightning, né? Eu recarrego como se fosse um cartão pré-pago. A segurança é muito baixa, porque o chip desse cartão é muito vagabundo. Se alguém pegar esse cartão, eu basicamente perco a carteira. Mas, de novo, a funcionalidade é dia a dia. Esse aqui é o meu cartão de evento. Eu vou Sim, comer, eu essa vou é a beber nota de alguma R$ 50 coisa. que você está no bolso, não é o seu Exato. copo. E esse é um caso que, de novo, é autocustódia, tá comigo, mas também a posse é o portador. Eu poderia dar para um amigo e falar, não, compra lá um café pra gente. E é de novo, né? Não tem visor, não classificaria isso como uma carteira, mas é uma carteira. Se a gente estiver falando de Lightning. Então, eu acho que é um uso diferente. De novo, tem situações onde isso é muito legal e eu uso. E a gente acabou não falando de NFC. Mas quanto mais praticidade a gente também tiver para usar o Bitcoin, porque o que eu sempre falo isso no trabalho, a gente está competindo com o celular tocou, pagou. Se a gente não conseguir chegar nesse nível de praticidade também, e obviamente menos seguro, mas ok, né, para o cafezinho não tem problema, a gente não vai conseguir ganhar do celular. O mundo Fiat ainda tem essa vantagem de ser muito fácil, e é tão fácil que as pessoas não querem ter outro trabalho.